o avanço da direita, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, fez um pronunciamento na contramão dos vizinhos. O uruguaio criticou o protecionismo do Mercosul e disse que, abro aspas, não é necessário ser de esquerda para defender a democracia, fecho aspas. Além disso, Lacalle Pou afirmou que nem todos os países presentes respeitavam os valores democráticos, né? E agora, lá no Uruguai, ao lado do presidente uruguaio, a gente vê o Lula repetir, né, o mantra de fortalecer o Mercosul, a Unasul, a CELAC e fundar uma nova ordem mundial. Que vai nisso com o que o Felipe falou, né? Ele tá com uma ego trip, uma arrogância gigantesca. Eu vou, antes de responder essa parte, eu quero pegar a carona no que vocês estavam falando antes, em relação aos discursos, né? Quando o Lula fala que foi golpe, tem um poder lesivo, como qualquer discurso vindo de um líder ou de um jornalista, de um advogado que tem um poder de fala, pode ter. Então, por exemplo, o que a gente fala aqui, obviamente, vai repercutir muito mais nas pessoas do que se a gente estivesse conversando na sala da nossa casa, né? Isso é óbvio. Então, só para a gente entender, quem está utilizando o microfone da presidência da República acaba tendo um poder muito maior de inflamar as pessoas. O próprio Schumpeter falava isso, né? As massas seguem os seus líderes. A partir do momento que o líder está ali insistindo que foi golpe, foi golpe, foi golpe, isso vai inflamando as pessoas. Eu nem vou falar de outros líderes que entraram nesses discursos de questionamento em relação a instituições e ciências que vão sim inflamando a população, porque tem um lugar de fala e o que eles falam repercute muito mais do que, por exemplo, eu falando ali no corredor, tá? Isso é o meu ponto de vista. Falando sobre esse encontro, de novo, o Lula e aí eu concordo com vocês, assim, ele tem esse ego dele, de novo, que sempre me preocupa, eu estava conversando ontem com alguns amigos jornalistas, essa coisa do Lula tá parado no Lula 1 e Lula 2. A gente está esperando um Lula 13 e está sempre uma repetição do passado, questões do passado. Volta e meia ele vem com assuntos do sindicalismo dos anos 80. Ele quer criar, como o Pavinato falou, uma nova ordem mundial, ou pelo menos uma nova ordem latino-americana que seja de esquerda. Então, é como se a direita, ou como se toda outra parcela da população que não votou nele ou que votou no outro candidato apenas por não concordar com algumas políticas progressistas, merecesse ser colocada de lado ou à margem do processo político. Eu queria indicar um livro para as pessoas lerem, que eu acho que faz um bom questionamento sobre o que foi alguns governos de esquerda, que se chama Terras de Sangue. Eu não lembro o nome do autor, acho que é alguma coisa Snyder, assim. Mas dá uma visão do que é essa tentativa de transformar a esquerda numa nova ordem, né? Não funciona. E quando tu coloca uma parcela da população, ainda mais um país como o Brasil, que é o terceiro país do mundo com maior diferença étnica e racial, tu acaba colocando as minorias completamente de lado e isso nunca dá certo. A história já provou que isso nunca dá certo. E às vezes me parece que o Lula está querendo governar exatamente somente para aqueles que votaram nele. Então é uma repetição daquele Lula 1 e Lula 2 e a gente não vê efetivamente um Lula que pense diferente. Não, né? Parece você gosta de 007, Capês? Opa! A reunião de CELAC não pareceu uma reunião da SPEC? Discutindo a nova ordem mundial. Eu acho que é uma reunião pouco produtiva. Acho que os países, primeiro, estão lá, cada país procura agir no cenário internacional buscando a satisfação dos seus próprios interesses. Política internacional, alianças, tratados não se estabelecem a partir de amizade ou de relação pessoal, mas de puro interesse de cada país. E acho que se perde um tempo quando se faz um discurso de caráter ideológico, ainda sem direita, esquerda. As pessoas, hoje em dia, estão mais preocupadas com o crescimento econômico, com a geração de emprego, com o equilíbrio fiscal, com o desenvolvimento social, do que com pautas ideológicas. Você perguntar para uma pessoa que está desempregada, ou que está passando fome, ou que está sem acesso a serviços públicos, o que ela acha da direita ou da esquerda, ela vai falar: meu amigo, eu quero o meu emprego, eu quero minha dignidade. O poder público, o Estado, enquanto entidade pública, tem o dever de prover essas necessidades. E para isso, só se obtém com crescimento econômico. Então, acho que essa tem que ser a pauta principal, a criação de um bloco, seja no Mercosul, seja na América Latina, liderado pelo Brasil, que vai dar força para o Brasil negociar com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, analisar o interesse da China pela compra das commodities
investimentos, tudo isso é que tem que ser discutido. E fica essa questão que foi um golpe, temos que unir contra regimes de extrema direita, não contra de extrema esquerda. Tem que deixar essa narrativa de lado e mover para frente.